Amém, irmãos. Queria falar para os irmãos, está em Hebreus 2, os irmãos podiam abrir, Hebreus 2, versículo 1, nós estamos mais uma vez nos reunidos para partirmos o pão, anunciando a morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se ofereceu por nós ali na cruz, derramando o sangue precioso, nos salvando. Em Hebreus 2 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O intuito que eu quero trazer para os irmãos hoje é exatamente isso aqui, irmãos. Nos apegarmos com mais firmeza àquilo que nós temos ouvido, dia após dia. Que nós venhamos acrescentar para nós aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que os irmãos têm pregado, que nós venhamos a fixar no nosso coração e nos apegarmos. O que está dizendo na palavra do Senhor? Diz isso. Então nós começarmos a crer naquilo que está escrito na palavra do Senhor e começarmos a vivermos de acordo com isso que está escrito. Então hoje eu gostaria de trazer para os irmãos só uma coisa, para os irmãos a juntar com mais aquilo que já têm recebido. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 21. 1 Coríntios 3, 21, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Isso que eu estou trazendo para os irmãos é o que os irmãos já leram nas reuniões passadas, as últimas reuniões. Aqui diz assim: porque tudo é vosso. E embaixo fala, seja Paulo, seja isso, seja o mundo, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Então gostaria que os irmãos carregassem isso com mais firmeza. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Aí o que me despertou nisso aqui? Eu vou dizer que um irmão também pregou, ele estava falando das estrelas, quantidade de estrelas, e diz que tudo é vosso. Aí eu fui pensar, gente, você está falando tudo é nosso, então essa quantidade de estrela, aqui diz que o mundo é nosso, essa quantidade de estrela então é nossa. Tudo é vosso, é o que está falando a palavra do Senhor. Então o que é seu? Tudo. Tudo, irmãos. Às vezes nós vivemos miseráveis. Não estou só falando da questão financeira, não. Mas diz a palavra do Senhor: tudo é vosso. Tudo.
Não tem nada que não seja nosso. Aí eu fui pesquisar, aí eu pesquisei. Deixa eu ver essas estrelas direito, que o irmão falou lá, quantidade de estrelas. Aí eu pesquisei lá, quantas estrelas que realmente tem no universo. Aí falou que é incomensurável a quantidade de estrelas que tem no universo. Mas pode-se dizer que tenha 1 septilhão de estrelas. O número 1 com 24 zeros. A gente nem sabe o que é isso. Aí eu falei, então quantas estrelas dá para cada pessoa? 1 quatrilhão de estrelas por pessoa. Isso nos cálculos dos homens, que eles nem têm como calcular. Qual o tamanho desse universo? Irmãos, 93 bilhões de anos-luz. O que é isso? A luz, ela viaja a 300 quilômetros por segundo. Gastaria de uma ponta a outra do universo 93 bilhões de anos nessa velocidade. Num piscar de olhos, a gente atravessaria a Terra, mas gasta 93 bilhões de anos nessa velocidade para nós chegarmos de uma ponta até a outra do universo. E tudo é nosso. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é esse nosso Deus. Aí eu perguntei, olhei, pesquisei mais. E qual o tamanho da estrela, a média das estrelas? As menores, 10 vezes maior do que a Terra. É raro ter uma estrela menor do que a Terra. E tudo é nosso. E do tamanho desse universo, Jesus olhou ainda para nós que estamos na terra, desse tamanhozinho, e nós estamos lá nessa terra. E Deus nos amou a ponto de nos vermos e mandar o seu Filho. Então você, irmão, foi escolhido, o Senhor te olhou, mesmo tendo esse universo tão vasto. E qual o tamanho do nosso Senhor, que foi Ele que fez esse universo. Pela palavra dele nós cremos. Esse Deus maravilhoso, diz a palavra que Deus sendo tão grande, a ninguém despreza. Deus sendo tão grande, a ninguém despreza. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vocês creem no que está escrito na palavra de Deus? Tudo é vosso. Como que tudo é nosso? Primeiro, nós éramos criados por Deus, mas pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus.
E agora nós podemos falar, Abba, Pai. Deus, irmãos, agora é nosso Pai, por causa do sangue de Jesus. E não somente isso, nos diz também que, como somos filhos, somos herdeiros. Deus, Jesus herdeiro, nós somos co-herdeiros com Jesus. Tudo é vosso. Então, assim, que nós tenhamos esse olhar, tudo por causa do Senhor é nosso. Então, às vezes, nós ficamos olhando para as coisas tão pequenas e esquecemos daquilo que o Senhor tem nos dado. E para refletir isso, queria deixar um exemplo com os irmãos que o Senhor deixou, todo mundo conhece, em Lucas. Lucas 15. Parábola do filho pródigo. Os irmãos já conhecem. Um dos filhos pediu a herança, o pai deu a herança, ele largou, abandonou o pai e desperdiçou toda aquela herança que ele tinha. Passou fome, queria da comida dos porcos, mas nem isso ele tinha. Aí ele caiu em si e falou, os servos do meu pai vivem melhor do que eu, vou para lá. Me arrependo, vou chegar no meu pai e falar para ele me tratar nem que seja como um servo. E ele foi lá, chegou, o pai mandou fazer uma festa, porque ele havia voltado. Aí diz assim, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, nessa parábola, irmãos, o Senhor, que Ele nos ensinava por parábolas, aqui Ele nos ensina isso que eu estou falando. Tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. O pai falou para o filho. Então nós herdamos, irmãos, todas as coisas com Jesus. E isso aqui é uma verdade. Essa parábola do filho pródigo, na verdade, está falando de nós. Tudo o que é meu é teu. Esse universo, irmão, também é nosso. Só que, aqui diz assim, que aquele filho que sempre obedeceu o pai, viu o outro filho que desperdiçou, e o pai mandou fazer uma festa para ele. Ele ficou chateado, mas o pai fala para ele, meu filho, tu sempre
estás comigo. Então não é o fato de que tudo que é meu é teu, é importante, irmãos. O mais importante, o que o Pai mais valorizou, tu sempre estás comigo. Imagina aquela pessoa que você mais admira, mais tem assim como importante. Ela vai vir em Patos, ela vai vir aqui neste local. O que normalmente vem no nosso coração? Opa, deixa eu chegar lá perto, deixa eu apertar a mão dele. Nós temos isso, nós queremos estar perto daquele que a gente considera alto. E aqui Deus, como diz a palavra, sendo muito grande, a ninguém despreza. Meu filho, tu sempre estás comigo. Qual a verdade que nós temos ouvido, irmãos? O Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. E tu sempre estás comigo. Não é motivo para nós nos entristecermos. Às vezes as coisas não dão certo ali naquele pontinho. O que é isso diante de tão grande universo? O que é isso diante de tantas coisas que o Senhor tem nos dado? Às vezes nós nem vemos, nem sabemos. Às vezes nós nos limitamos a esse mundo. E o que há por vir? Nós vivemos aqui 30 anos, 60 anos, 100 anos. O que é isso perto de tão grande universo? Tudo que é meu é teu, tu sempre estás comigo. Então deixar isso com os irmãos. Nós, por causa do amor do Senhor, irmãos, veja, tão grande universo, o Senhor te achou. Veja a importância que o Senhor deu para você. O universo tão grande. E diz a Bíblia, né, sendo tantas estrelas, fala que o Senhor conhece todas, uma por uma. Ele sabe o nome de todas. Essas 1 septilhão de estrelas. Deus conhece todas pelo nome. Imagina nós, que somos só esse pouquinho de gente. Como que o Senhor nos conhece. Como que o Senhor tem nos tratado. Então, no meio disso tudo, o Senhor nos viu e ofereceu o de mais precioso dele, o seu Filho amado, para você. Então, assim, que o nosso coração, nós tenhamos um coração grato ao Senhor. Nós estamos com o Senhor, segundo esse filho pródigo aqui, e às vezes ele não viu que ele podia estar desfrutando do Senhor. Meu filho, eu sempre estou com você, tudo que é meu é teu. Aproveita. Você podia estar aproveitando. O que é uma festa? Agora momentânea. Você sempre está comigo. Então, que a gente tenha esses olhos de enxergar no Senhor, né, o nosso amparo, o nosso auxílio, aquele que nos ama, dia após dia, em toda a situação. Senhor, nos abençoe, irmãos. O pão, o corpo do Senhor, o vinho, o sangue do Senhor, foram oferecidos por nós ali na cruz. Se você não confessou o Senhor, confesse o Senhor. Senhor Jesus, tu és o meu Senhor, e creia que Deus o ressuscitou dos mortos. Você vai ser salvo. Não temos que fazer nada, irmãos. Apenas receber o que Jesus já fez. Jesus já morreu, ele já se ofereceu. Agora nós nos apegarmos a isso. A Bíblia diz que nós confessamos com a boca e cremos com o coração. E isso é suficiente para sermos filhos de Deus. Se você não fez isso, esse é o momento. Confesse o Senhor, creia que Deus ressuscitou dos mortos e você também vai ser salvo. Né? E tudo aquilo que é do Pai vai ser seu também. Aleluia. Te damos graças, Senhor, por tão grande salvação.
Te damos graças, Senhor, pelo pão e pelo cálice, o corpo e o sangue do Senhor, oferecidos por nós ali na cruz. Senhor, te rendemos graça. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém.